O corpo dele afundou sem resistência. Ela ouviu o grito. Correu e pulou. Vestido, celular, medo. Ela esqueceu tudo. Na piscina, o homem lutava por ar, mas era o silêncio que mais doía. Ela o agarrou com força. Por favor, segura em mim. Ele segurou. Não só para sobreviver, mas porque pela primeira vez alguém não o deixou afundar sozinho. Curta se você já se jogou por alguém que nem sabia o quanto precisava ser salvo. Comente, você acredita que às vezes quem parece mais forte é quem mais precisa de ajuda? O aroma de especiarias preenchia a imensa cozinha da mansão Navarro, enquanto Clara cortava legumes meticulosamente, seus dedos delicados movendo-se com precisão treinada. Aos 18 anos, ela era a mais jovem funcionária da propriedade à beira-mar, e certamente a mais invisível. Seus olhos cor-de-mel ocasionalmente se erguiam para a janela panorâmica que dava para o deck da piscina, onde o sol da tarde transformava a água em cristal líquido. Era seu momento favorito do dia, quando a luz atravessava os vidros em ângulos precisos, fazendo toda a cozinha brilhar como se estivesse submersa em um oceano dourado. Clara! A voz da chefe Helena cortou seus devaneios. Menos sonho e mais velocidade. O jantar de negócios do Sr. Navarro é em 2 horas. Ela assentiu rapidamente, suas bochechas corando. Suas mãos voltaram ao trabalho com vigor renovado, mas sua mente continuava vagando. Era sempre assim. Enquanto seu corpo realizava as tarefas mecânicas da cozinha, sua alma parecia flutuar pelos cantos da mansão, observando, absorvendo, sentindo. Foi quando ele entrou. Caio Navarro atravessou a cozinha como uma tempestade contida em forma humana. Aos 44 anos, carregava consigo uma aura de poder que fazia o ar parecer mais denso ao seu redor. Seu terno impecável de corte italiano não conseguia esconder completamente a tensão em seus ombros largos. Clara sentiu antes de ver aquela eletricidade no ar que sempre precedia sua presença. Seus dedos tremeram levemente sobre a cenoura que cortava, mas ela manteve os olhos baixos. Era seu ritual secreto. Fingir que não notava, enquanto absorvia cada detalhe. Helena. Sua voz grave preencheu o ambiente. Mudança de planos. Serão 20 convidados, não 12. A chefe começou a protestar, mas ele já havia se virado para sair. Foi então que aconteceu. Um momento tão breve que poderia ter sido imaginação. Seus olhos, normalmente frios como o mármore que revestia a mansão, encontraram os de Clara. Foi um segundo, talvez menos. Mas naquele instante fugaz, ela viu algo que ninguém mais parecia notar. Uma solidão tão profunda que fez seu coração jovem doer. Menina! Helena estalou os dedos. Onde está sua cabeça? O corte está todo irregular. Clara piscou, voltando à realidade. A cenoura sob sua faca estava de fato cortada em pedaços desiguais. Uma imperfeição imperdoável na cozinha da mansão Navarro. Desculpe, ela murmurou, começando novamente. Suas mãos tremiam levemente, ainda sentindo o peso daquele olhar. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Clara se movia pela cozinha como uma sombra eficiente, antecipando necessidades, preenchendo espaços, sempre em movimento, mas nunca realmente vista. Enquanto trabalhava, sua mente voltava constantemente àquele momento. Não era a primeira vez que notava a tristeza nos olhos do patrão. Durante os 3 meses, desde que começara a trabalhar ali, tinha catalogado secretamente cada expressão, cada gesto, cada silêncio dele. Sabia, por exemplo, que ele sempre hesitava por um segundo, antes de se aproximar da piscina, que suas mãos ocasionalmente tremiam quando segurava uma taça de vinho, que seu sorriso, raro como um diamante negro, nunca alcançava completamente seus olhos. Você é muito observadora para seu próprio bem, sua mãe costumava dizer.
antes de partir, deixando Clara sozinha com suas observações e seus sonhos. O sol já se punha quando os primeiros convidados começaram a chegar. Clara os observava através das janelas da cozinha, enquanto ajudava a preparar as bandejas de canapés. Mulheres em vestidos de grife, homens em ternos caros, todos carregando sorrisos que pareciam ensaiados. "Leve isso para o deck", Helena ordenou, entregando-lhe uma bandeja de champanhe. "E pelo amor de Deus, tente não chamar atenção." Clara equilibrou a bandeja com graça natural, seus passos leves mal fazendo barulho no piso de mármore. Anos ajudando em eventos para complementar a renda da mãe doente haviam-lhe ensinado a arte de ser praticamente invisível. O ar da noite estava perfumado com jasmim e maresia. As luzes do deck da piscina haviam sido acesas, transformando a água em um espelho de estrelas líquidas. Clara se movia entre os convidados como um fantasma em seu uniforme preto simples, oferecendo taças e coletando as vazias. Foi quando ouviu a risada, alta, artificial, cortante. "Mas é claro que você nada." "Caio!" Uma mulher em vermelho declarou, seu braço entrelaçado possessivamente no dele. "Todos os navarros são praticamente golfinhos, não é mesmo?" Clara viu o momento exato em que a máscara dele rachou. Foi sutil, um enrijecer do maxilar, um escurecer do olhar. Mas para alguém que passara meses estudando cada nuance de sua expressão, era como um grito silencioso. "Patrícia!" ele respondeu, sua voz controlada. "Você está confundindo as famílias." Mas a mulher já estava embriagada demais com champanhe e sua própria importância. "Bobagem. Lembro perfeitamente de seu irmão nas competições de natação do clube. Ele era magnífico na água." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara, parada a poucos metros com sua bandeja, sentiu o ar ficar denso com tensão não dita. Os outros convidados próximos trocaram olhares desconfortáveis. "Meu irmão", Caio falou cada palavra como se fossem pedras preciosas e venenosas, "está morto há 30 anos. Clara sentiu suas mãos tremerem, a bandeja tilintando suavemente. Então era isso, a razão para aquela sombra em seus olhos, para a hesitação perto da piscina. Uma perda antiga que ainda sangrava como se fosse recente. A mulher de vermelho começou a se desculpar profusamente, mas Caio já havia se afastado. Clara o observou caminhar até a borda da piscina, seus passos firmes, mas seus ombros carregando o peso de 3 décadas de dor. Sem pensar, ela começou a se mover em sua direção. Não sabia o que faria ou diria. Que direito tinha uma simples auxiliar de cozinha de consolar um homem como ele? Mas algo em seu coração puro a impelia para a frente. Antes que pudesse alcançá-lo, Helena apareceu, puxando-a de volta para a cozinha. "Mais champanhe", ordenou, ignorando o protesto silencioso nos olhos da jovem. O resto da noite passou como um borrão de cristal e prata, risos artificiais e conversas vazias. Clara continuou seu balé silencioso entre os convidados, mas seus olhos sempre encontravam o caminho de volta para ele. Caio permaneceu à margem de sua própria festa, um copo de uísque intocado em sua mão, seus olhos ocasionalmente fixos na água da piscina, como se ela guardasse segredos que ele não conseguia decifrar. Quando o último convidado partiu, Clara estava ajudando a limpar o deck. A noite estava clara, a lua cheia transformando tudo em prata líquida. Foi então que o viu, ainda parado à beira da piscina, sua silhueta recortada contra o céu estrelado. "Você pode ir", Helena disse suavemente, notando seu olhar. "Já fez mais que suficiente hoje." Mas Clara não conseguia se mover. Havia algo naquela cena que a prendia. A solidão daquele homem poderoso, a lua refletida na água, o peso de memórias não ditas pairando no ar como névoa. "Às vezes", Helena falou, surpreendendo-a, "os homens mais fortes são os que carregam as feridas mais profundas." Clara assentiu,
sentindo lágrimas não derramadas arderem em seus olhos. Porque mesmo sem saber a história completa, seu coração jovem e puro já havia entendido uma verdade fundamental. Algumas pessoas se afogam em terra firme, sufocadas por memórias que não conseguem esquecer. Enquanto caminhava para seu pequeno apartamento nos fundos da propriedade, Clara olhou uma última vez para trás. Caio ainda estava lá, sua figura solitária recortada contra o céu noturno, como uma estátua de dor esculpida em carne e memória. Naquela noite, deitada em sua cama simples, ela fez uma promessa silenciosa às estrelas que brilhavam através de sua janela. Se algum dia tivesse a chance, mostraria àquele homem que mesmo os oceanos mais profundos de tristeza podem ser navegados quando alguém oferece uma âncora de compreensão. O que ela não sabia era que essa chance viria mais cedo do que imaginava, e que seu coração puro seria testado de maneiras que nunca poderia prever. Porque às vezes o destino trabalha em mergulhos profundos e os maiores atos de coragem nascem nos momentos mais inesperados. O sol de fim de tarde transformava a mansão Navarro em uma catedral de luz e sombras, enquanto os convidados chegavam para mais uma das famosas festas de verão. Clara observava o movimento através das janelas da cozinha, suas mãos trabalhando, automaticamente enquanto arrumava canapés em bandejas de prata. Desta vez era diferente. O burburinho entre os funcionários indicava que esta não era apenas mais uma festa. Era uma celebração pelo fechamento do maior negócio da história das empresas Navarro. Uma fusão bilionária que havia sido capa de todas as revistas de negócios do país. Dizem que ele vai anunciar o noivado hoje, uma das garçonetes sussurrou, ajeitando o uniforme. Com aquela executiva Patrícia Montenegro. O coração de Clara falhou uma batida, mas ela manteve as mãos firmes. Nos últimos dias, desde a noite em que descobrira sobre o irmão dele, seus sonhos haviam sido povoados por imagens de Caio. Sempre sozinho à beira da piscina, sempre carregando aquele peso invisível nos ombros. Clara! Helena chamou. Leve estes drinks para o deck. E tome cuidado, são especiais para o brinde. Ela assentiu, equilibrando a bandeja com taças de um líquido azul turquesa que cintilava sob as luzes. Ocean Blue, tinha ouvido alguém comentar. Um drink exclusivo criado especialmente para a ocasião. O deck estava lotado. Mulheres em vestidos de festa, homens em ternos caros, todos orbitando ao redor de Caio como planetas ao redor de um sol particularmente austero. Ele estava magnífico em seu terno azul marinho, mas Clara notou a tensão familiar em sua mandíbula, o modo como seus dedos ocasionalmente se fechavam em punhos discretos. Patrícia estava ao seu lado, deslumbrante em um vestido vermelho sangue que parecia gritar por atenção. Sua mão possessiva no braço dele, seu sorriso calculado. Tudo nela era um show bem ensaiado. Vamos, querido! Ela ronronou alto o suficiente para que todos ouvissem. Está uma noite perfeita para um mergulho. Clara viu o momento exato em que o sangue deixou o rosto de Caio. Foi sutil, um empalidecer quase imperceptível, um enrijecer dos ombros. Mas para ela, que havia dedicado meses a estudar cada nuance de sua expressão, foi como um grito de socorro. Não, ele respondeu secamente. Tenho que fazer o discurso do brinde. Mas Patrícia já estava puxando-o em direção à piscina, sua risada alta ecoando pelo deck. O todo-poderoso Caio Navarro está com medo de molhar seu terno italiano? Um círculo começou a se formar ao redor deles. Clara podia sentir a energia mudando, transformando-se em algo perigoso. Alguns convidados riam, outros assistiam com aquele tipo de fascínio mórbido reservado para acidentes de carro. Patrícia! A voz dele tinha um ed de aviso que fez Clara tremer. Já disse que não! Oh, não seja tão sério! Ela exclamou.
já bêbada de champanhe e poder. Você não pode ser o herdeiro dos Navarro e ter medo de água. Foi então que aconteceu. Em um movimento rápido demais para ser impedido, Patrícia o empurrou. Não foi um empurrão forte. Em circunstâncias normais, teria sido apenas uma brincadeira tola. Mas Clara viu o terror genuíno nos olhos dele quando seus pés perderam o contato com o chão. O splash foi ensurdecedor no súbito silêncio que caiu sobre o deck. Por um momento, ninguém se moveu. Todos esperavam que ele emergisse, provavelmente furioso, mas ileso. 1 segundo se passou. 2, 3. Clara sentiu antes de entender. Algo estava terrivelmente errado. As bolhas na superfície da água eram frenéticas demais, desesperadas demais. Não eram os movimentos de alguém nadando, eram os últimos esforços de alguém se afogando. Seu corpo reagiu antes que seu cérebro pudesse processar. A bandeja de drinks caiu, taças de cristal explodindo em 1000 pedaços. Seu celular novo, comprado com meses de economia, voou de seu bolso. Em 3 passos, ela estava na borda da piscina. "Ajudem!" Ela gritou, mas todos pareciam paralisados, como estátuas em um pesadelo em câmera lenta. Não havia tempo para pensar, não havia tempo para ter medo. Com um impulso que pareceu sugar todo o ar de seus pulmões, Clara mergulhou. A água estava gelada, cortante como navalhas de cristal. A iluminação subaquática da piscina transformava tudo em um sonho azul esverdeado, surreal e terrível. Através da água turva, ela o viu. Uma figura escura afundando em direção ao fundo, seus movimentos cada vez mais fracos. Clara nadou com toda a força que seu corpo pequeno possuía. Anos nadando no rio perto de casa com sua mãe haviam lhe dado força e técnica, mas nada a preparara para isto. Para o peso de um homem adulto se afogando, para o pânico que emanava dele em ondas quase palpáveis. Finalmente seus dedos encontraram tecido. Ela agarrou o terno dele, puxando com uma força que não sabia que possuía. Por um momento terrível, ele resistiu. O instinto primitivo de um homem se afogando, lutando contra sua salvação. Por favor, ela tentou dizer através da água, suas palavras se transformando em bolhas. Segura em mim. Algo em seus olhos deve ter alcançado ele através do pânico, porque de repente seus braços a envolveram. Não com desespero de quem se afoga, mas com a confiança de quem finalmente encontra uma âncora em meio à tempestade. O caminho de volta à superfície foi uma eternidade comprimida em segundos. Seus pulmões queimavam, seus músculos gritavam, mas Clara não ousava soltar, porque agora não era apenas o corpo dele que ela carregava. Era todo o peso de suas memórias, seus traumas, seus medos mais profundos. Quando finalmente emergiram, o choque coletivo dos convidados se transformou em uma explosão de atividade. Mãos se estenderam para ajudá-los, vozes gritavam por toalhas, por médicos, por explicações. Mas Clara só conseguia focar em uma coisa. Os olhos dele fixos nos dela, como se ela fosse a única coisa real em um mundo que havia subitamente perdido todo sentido. "Você", ele sussurrou, sua voz rouca de água e emoção. "Como? Respira." Ela respondeu suavemente, ainda o segurando. "Só respira." Alguém jogou toalhas sobre eles. O vestido de Clara estava arruinado, seu cabelo pingando, sua maquiagem simples completamente destruída. Mas havia uma força nela agora, uma certeza que vinha de ter mergulhado não apenas na água, mas na própria alma dele. "Caio", Patrícia. Se aproximou, seu rosto uma máscara de preocupação teatral. "Querido, eu não sabia." "Saia!" Ele cortou, sua voz trovejando com uma autoridade que fez todos recuarem. Todos exceto Clara, que ainda mantinha uma mão gentil em seu braço, ancorando-o à realidade. "Mas todos!" ele ordenou. "Saiam! Agora!"
O deck se esvaziou em questão de minutos, deixando apenas os dois, encharcados, tremendo, conectados por algo mais profundo que palavras. Você não sabia nadar, Clara finalmente disse, não uma pergunta, mas uma constatação gentil. Não, ele respondeu, seu olhar perdido na água que quase o reclamara. Não desde que vi meu irmão. Ela apertou suavemente seu braço, oferecendo força silenciosa. Você não precisa explicar. Mas quero, ele sussurrou, virando-se para encará-la completamente pela primeira vez. Quero que você entenda por que você não salvou apenas minha vida hoje. Clara sentiu lágrimas se misturarem à água que ainda escorria por seu rosto. Porque naquele momento, olhando nos olhos dele, ela viu algo nascendo. Algo frágil e precioso, como um amanhecer após a mais longa das noites. Você me observa, ele continuou, sua voz baixa, mas intensa. Todos estes meses, pensou que eu não notava, mas eu via. Via como seus olhos me seguiam, como você percebia cada detalhe, cada momento de fraqueza que eu tentava esconder. Ela corou, mas não desviou o olhar. Desculpe, Não, ele a interrompeu suavemente. Não peça desculpas por ter sido a única pessoa que realmente me viu. A única que percebeu que eu estava me afogando muito antes de cair nesta piscina. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. E não era pelo frio. Era pelo peso daquelas palavras, pelo modo como ele a olhava. Como se ela fosse algo precioso e incompreensível, um milagre que ele não merecia, mas desesperadamente precisava. Qual é seu nome completo? Ele perguntou, sua mão encontrando a dela sob a água. Clara, ela respondeu, sua voz apenas um sussurro. Clara Luz Santos. Um sorriso suave, o primeiro verdadeiro que ela já vira, tocou seus lábios. Clara Luz. Ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. É claro que esse seria seu nome. A garota que trouxe luz para minha escuridão. Naquele momento, com a lua surgindo no horizonte e a água da piscina ainda ondulando suavemente ao redor deles, algo mudou irrevocavelmente. Não foi apenas um resgate. Foi um renascimento. Para ambos. Porque às vezes é preciso se afogar para aprender a respirar de novo. É preciso cair na escuridão mais profunda para reconhecer a luz quando ela aparece. E às vezes é preciso que uma garota de 18 anos, com nada além de um coração puro e coragem infinita, mergulhe não apenas em uma piscina, mas em uma alma machucada para provar que o amor pode salvar mesmo aqueles que já desistiram de ser salvos. Todos riram, mas eu vi que ele estava se afogando, em mais do que água. Tem gente que parece forte, até o momento em que afunda sem alarde, e tem corações que enxergam isso, mesmo no meio da multidão. Se você já sentiu que precisava mergulhar por alguém, não por heroísmo, mas por empatia, no primeiro comentário fixado tem um e-book feito para você. São histórias sobre mergulhos silenciosos, amores inesperados e gestos que salvam mais do que uma vida. Vai lá. E depois me conta. Qual cena te puxou de volta à superfície? O sol ainda não havia nascido quando Clara chegou à cozinha na manhã seguinte. Seu uniforme limpo e passado não conseguia esconder os tremores que ainda percorriam seu corpo. Não de frio, mas de memória. Suas mãos ainda podiam sentir o tecido molhado do terno dele, o desespero em seus olhos, o momento em que confiança substituiu pânico. Você não precisava vir hoje, Helena disse suavemente, observando as olheiras sob os olhos da jovem. Depois do que aconteceu ontem... Preciso sim, Clara respondeu, começando a organizar os ingredientes para o café da manhã. Precisava da normalidade da rotina, do conforto dos gestos familiares. Qualquer coisa para acalmar seu coração,
que não parava de reviver cada segundo daquela noite, foi quando Margaret, a governanta, entrou na cozinha como um furacão contido em tweed cinza. Clara, ela chamou, seu tom formal mascarando mal a curiosidade. O senhor Navarro solicita sua presença no escritório. Agora. O pote de vidro que Clara segurava quase escorregou de suas mãos. Helena rapidamente o pegou, lançando-lhe um olhar significativo. Vá, a chefe sussurrou. Algumas conversas não podem esperar. O caminho até o escritório nunca pareceu tão longo. Cada passo fazia o coração de Clara bater mais forte. Suas mãos suando enquanto alisava nervosamente o avental simples. O que diria a ele? Como se comportaria após aquele momento de intimidade intensa à beira da piscina? Quando chegou à porta majestosa, sua mão tremeu ao bater. Entre. A voz dele, grave e controlada, mas com algo novo em seu tom, fez seu estômago dar uma volta completa. Clara abriu a porta lentamente, sentindo-se simultaneamente muito jovem e infinitamente antiga. Caio estava de pé junto à janela, observando o nascer do sol sobre o oceano. Seu terno hoje era cinza chumbo, como se refletisse a tempestade em seus pensamentos. Quando se virou para encará-la, Clara sentiu o ar deixar seus pulmões. Você veio trabalhar? Ele constatou, não uma pergunta, mas uma observação carregada de significado. Sim, senhor, ela respondeu automaticamente e então corrigiu. Caio. Um pequeno sorriso, diferente de todos que ela já havia catalogado. Em seus meses de observação, tocou seus lábios. Por quê? Ele perguntou, dando um passo em sua direção. Depois de ontem, depois de tudo, por que voltar à cozinha, como se nada tivesse acontecido? Clara ergueu o queixo, encontrando seu olhar diretamente. Porque algumas coisas não mudam, só porque outras mudaram completamente. Ele parou, estudando-a com uma intensidade que fez seu sangue ferver. Você é extraordinária. Ele finalmente declarou. Sabe disso? Não, ela respondeu honestamente. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ele cortou, sua voz mais firme. Ninguém fez. Estavam todos lá, dezenas de pessoas, incluindo minha suposta noiva. Mas apenas você viu além da superfície. Apenas você mergulhou. O silêncio que seguiu era denso, com palavras não ditas, com verdades muito grandes para serem contidas em meras frases. Por que me chamou aqui? Ela finalmente perguntou, seu coração martelando tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Caio se aproximou mais até estar a apenas alguns passos dela. De perto, Clara podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, as marcas que preocupação e responsabilidade haviam deixado em seu rosto ainda bonito. Porque preciso entender, ele disse suavemente. Preciso entender como uma garota de 18 anos pode ter mais coragem que todos os adultos naquele deck juntos. Preciso entender por que, quando estou me afogando em memórias ruins, são seus olhos que me puxam de volta à superfície. Clara sentiu lágrimas se formando, mas as conteve. Talvez, ela sussurrou, porque algumas pessoas são destinadas a salvar outras. Não porque são especiais, mas porque conseguem ver a dor que outros tentam esconder. Ele deu outro passo, eliminando quase toda a distância entre eles. E o que você vê quando olha para mim, Clara Luz? Seu nome em seus lábios era como uma carícia fazendo-a tremer. Mas havia uma força nela agora, a mesma força que a fizera mergulhar em águas profundas por ele. Vejo um homem carregando o peso de uma tragédia por tanto tempo que esqueceu como é respirar sem ela. Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Vejo alguém que construiu um império para compensar uma perda que nenhum sucesso pode preencher. E vejo alguém que merece ser salvo, mesmo que não acredite nisso. As palavras pairaram entre eles como bolhas subindo à superfície, delicadas, reveladoras, impossíveis de serem recolhidas uma vez liberadas. Caio fechou os olhos por
Um momento, como se cada palavra dela fosse simultaneamente uma ferida e um bálsamo. Quando os reabriu, havia algo diferente neles, algo que fez o coração de Clara parar por um segundo. 30 anos, ele começou, sua voz rouca. Por 30 anos carreguei a culpa de não ter conseguido salvar meu irmão. Era mais velho, deveria ter estado lá, deveria ter percebido que ele tinha ido nadar sozinho. Desde então, não consegui. Não pude entrar na água, ela completou suavemente. Até ontem. Ele concordou. Até você. Clara não percebeu que estava chorando até sentir o toque dele em seu rosto, seus dedos gentilmente limpando suas lágrimas. Por que está chorando? Ele perguntou, sua voz mais suave que ela jamais ouvira. Porque ninguém deveria carregar tanta dor sozinho. Ela respondeu simplesmente. Porque você merece perdão, não dos outros, mas de si mesmo. Foi como se algo quebrasse dentro dele. Em um movimento que surpreendeu a ambos, Caio a puxou para seus braços, abraçando-a como se ela fosse a única coisa mantendo-o ancorado à realidade. Clara podia sentir o tremor em seu corpo, a força com que ele a segurava, o modo como seu coração batia, rápido e irregular contra o dela. Não era um abraço romântico, era algo mais profundo, mais fundamental. Era o abraço de alguém emergindo de um pesadelo de 3 décadas para sua primeira respiração verdadeira. Como você faz isso? Ele murmurou contra seus cabelos. Como consegue ver através de todas as paredes que construí? Talvez, ela respondeu, sua voz abafada contra o tecido caro de seu terno. Porque nunca tentei quebrá-las, só esperei pacientemente até encontrar uma porta. Ele se afastou levemente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Suas mãos ainda a seguravam, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. Clara Luz. Ele disse seu nome como uma prece. Você não salvou apenas minha vida ontem. Você me devolveu algo que pensei ter perdido para sempre. A capacidade de confiar, de sentir, de viver. Ela completou suavemente. O sol nascente finalmente alcançou a janela do escritório, banhando-os em luz dourada. Era como se o próprio universo estivesse sublinhando o momento. Um novo amanhecer, um novo começo. Jante comigo, ele pediu repentinamente. Não aqui na mansão, não como patrão e funcionária. Deixe-me conhecer você, a verdadeira você, que vê através das máscaras e mergulha sem hesitar. Clara sentiu seu coração acelerar. As pessoas vão falar. Ela advertiu suavemente. Deixe que falem. Ele respondeu com uma intensidade que a fez tremer. Já passei tempo demais me importando com o que os outros pensam, tempo demais me afogando em expectativas. Você me mostrou que há outro jeito de viver. Ela hesitou por um momento, então sorriu. Aquele sorriso puro que havia primeiro capturado sua atenção através de reflexos em janelas da cozinha. Sim, ela respondeu simplesmente. A palavra pairou entre eles como uma promessa, como o primeiro raio de sol após a mais longa das noites. Porque às vezes é preciso quase se afogar para descobrir que respirar é uma arte que se aprende não sozinho, mas junto de alguém que tem coragem suficiente para mergulhar em suas águas mais profundas. O vestido azul claro dançava suavemente na brisa do mar, enquanto Clara esperava na varanda da mansão. Era seu único vestido bom. Um presente de sua mãe para seu último aniversário. Simples, mas elegante em sua simplicidade, como tudo que sua mãe escolhia. Suas mãos tremiam levemente enquanto ajustava uma mecha de cabelo atrás da orelha. Helena tinha insistido em ajudá-la a se arrumar, transformando seus cachos normalmente presos em uma cascata suave que emoldurava seu rosto. Jovem, você está linda, a chefe tinha declarado, seus olhos brilhando com algo entre orgulho maternal e preocupação. Mas lembre-se, mantenha seu coração protegido. Agora,
Sob o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol, Clara se perguntava se isso era sequer possível. Como proteger um coração que já havia mergulhado tão fundo? O som de passos a fez virar. Caio emergiu das sombras da mansão e, por um momento, Clara esqueceu como respirar. Ele estava diferente, sem o terno formal, apenas uma camisa branca, com as mangas dobradas e calça escura. Mais humano, menos CEO, mais real. Você está... Ele parou, seus olhos percorrendo cada detalhe dela com uma intensidade que fez seu sangue ferver. Você está deslumbrante. Clara corou, sentindo-se simultaneamente muito jovem e infinitamente antiga sob seu olhar. Obrigada, ela sussurrou. Você também está... diferente. Um sorriso suave tocou seus lábios. Bom diferente? Sim, ela respondeu honestamente. Mas você... Algo em sua expressão mudou, suavizou como gelo derretendo sob o primeiro sol da primavera. Vem! Ele estendeu a mão. Quero te mostrar algo. Para sua surpresa, ele não a conduziu para o carro, que esperava na entrada. Em vez disso, guiou-a por um caminho que serpenteava pelo jardim da mansão, descendo em direção à praia privativa. O sol começava seu mergulho no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Clara sentiu a areia fina sob seus pés. Descalços, tinha deixado as sandálias para trás em algum momento sem nem perceber. Aqui, Caio parou em um ponto onde rochas naturais formavam uma espécie de varanda sobre o mar. Uma mesa pequena havia sido arrumada ali, velas protegidas por vidros cristal tremeluzindo na brisa marinha. É perfeito, ela sussurrou, maravilhada com a simplicidade elegante do arranjo. Ele puxou uma cadeira para ela e Clara sentiu seu coração falhar uma batida quando seus dedos roçaram seu ombro nu. Era um toque tão leve, tão fugaz, mas carregado de eletricidade. Sabe? Ele começou enquanto servia vinho em sua taça. Passei o dia tentando entender o que dizer neste momento. Como expressar tudo. Clara observou o líquido rubi dançar em sua taça, refletindo as últimas luzes do dia. Às vezes, ela respondeu suavemente, as palavras mais importantes são as que não precisam ser ditas. Ele a estudou por cima de sua própria taça, seus olhos escuros refletindo algo profundo e incompreensível. Como você faz isso? Isso o quê? Dizer exatamente o que preciso ouvir, mesmo quando eu mesmo não sei o que é. Um sorriso tímido brincou nos lábios dela. Talvez porque passo muito tempo observando, aprendendo, sentindo, me observando. Ele corrigiu gentilmente. Clara corou, mas não desviou o olhar. Sim, admitiu, desde o primeiro dia. O jantar foi servido, pratos simples, mas elegantes que Helena tinha preparado especialmente. A conversa fluiu naturalmente, como um riacho encontrando seu caminho entre pedras. Falaram sobre livros, sobre música, sobre os pequenos momentos que faziam a vida valer a pena. Foi quando a sobremesa chegou. Uma mousse de chocolate negro, na que Caio finalmente fez a pergunta que parecia pesar em seu peito. Por que você nunca tinha medo de mim? Clara pousou sua colher, considerando a pergunta. Por quê? Ela começou lentamente. Desde o primeiro momento vi além do poder, além do dinheiro, além das máscaras. Vi um homem carregando um oceano de dor dentro do peito, tentando não se afogar a cada respiração. O silêncio que seguiu era denso com verdades não ditas. O som das ondas parecia amplificar cada batida de seus corações. Dance comigo, ele pediu repentinamente, levantando-se e estendendo a mão. Aqui, ela perguntou surpresa. Não tem música. O mar é nossa música? Ele sorriu, aquele sorriso raro que fazia seus olhos brilharem. Vem. Clara colocou sua mão na dele, permitindo que a puxasse para seus braços. O vestido azul dançava com a brisa,
misturando-se com o céu que agora se pintava em tons de púrpura e índigo. Eles se moviam lentamente, seus corpos encontrando um ritmo natural, como se tivessem dançado juntos em 1000 vidas anteriores. Clara podia sentir o coração dele batendo contra seu peito, forte e constante como as ondas que quebravam abaixo. Sabia, ele murmurou contra seus cabelos, que passei anos construindo muros ao meu redor, fortalezas inteiras para manter todos à distância segura. E agora, ela sussurrou, sua voz quase perdida no vento. Agora, ele se afastou levemente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Agora você aparece, com sua luz, sua pureza, sua coragem absurda de mergulhar não só em piscinas, mas em almas quebradas. As palavras dele fizeram algo dentro dela tremer, como uma corda de violino sendo tocada pela primeira vez. Você me assusta, ele continuou, sua voz baixa e intensa. Não porque é jovem, não porque é pura, mas porque você vê através de tudo que construí. Você me vê, Clara Luz, realmente me vê. Suas mãos subiram para emoldurar o rosto dela, seus dedos tremendo levemente. Clara sentiu o mundo inteiro parar, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. E o que você vê quando olha para mim? Ela perguntou, sua voz mal um sussurro. A resposta dele veio não em palavras, mas em ação. Seus lábios encontraram os dela com a suavidade de uma onda beijando a areia, delicado, mas inevitável, como a própria maré. O beijo foi diferente de tudo que Clara já havia imaginado em seus sonhos mais secretos. Não havia urgência, não havia demanda. Era como mergulhar em águas mornas, deixando-se levar por correntes gentis, mas inexoráveis. Quando finalmente se separaram, o céu havia se transformado em um manto de estrelas. Clara podia sentir seu coração batendo como um pássaro selvagem em seu peito, suas mãos ainda tremendo onde repousavam nos ombros dele. Perdão, ele sussurrou, sua testa encostada na dela. Não pretendia, não. Ela o interrompeu, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Não peça perdão por algo que ambos queríamos. Ele se afastou levemente, estudando seu rosto com uma intensidade que fez seu sangue ferver. Você é extraordinária, ele declarou, sua voz rouca de emoção. Sabe disso? Tão jovem, mas com uma alma tão antiga, tão pura, mas com uma força que me deixa sem fôlego. Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas eram lágrimas de alegria, de descoberta, de possibilidades infinitas se abrindo. Diante dela, como o próprio oceano. Isso é loucura, ela sussurrou, um sorriso tremendo em seus lábios. Talvez, ele concordou, seus dedos traçando suavemente a curva de sua bochecha. Mas às vezes, a loucura é mais sábia que a razão. Às vezes, é preciso se permitir afundar para descobrir que sempre soube nadar. O vento do mar ficou mais forte, fazendo o vestido dela dançar como ondas de tecido azul. Caio removeu seu paletó, colocando-o gentilmente sobre seus ombros. O tecido ainda carregava seu calor, seu perfume, uma mistura de sândalo e algo unicamente ele. O que acontece agora? Ela perguntou, sua voz pequena contra a imensidão da noite. Agora, ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Agora começamos nossa própria história. Não como patrão e funcionária, não como salvador e salvo, mas como dois corações que encontraram um no outro algo que nem sabiam que procuravam. E ali, sob um céu estrelado, com o som do mar como testemunha, dois corações começaram a bater em um novo ritmo. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que nasce de contos de fadas, mas aquele que emerge das profundezas da alma puro e inevitável como o próprio oceano. O amanhecer encontrou Clara em seu pequeno quarto, seus dedos traçando distraidamente seus lábios que ainda formigavam com a memória do beijo.
Seu vestido azul estava pendurado como uma lembrança do sonho da noite anterior, mas a realidade da manhã trazia consigo um peso que ela não havia previsto. O burburinho na cozinha era diferente quando ela entrou. As conversas cessaram abruptamente. Olhares curiosos e alguns hostis a seguiram enquanto ela colocava seu avental. Mesmo Helena, sempre tão maternal, parecia distante. Todo mundo já sabe, uma das auxiliares sussurrou ao passar por ela. Sobre ontem à noite, Clara sentiu seu rosto queimar, mas manteve a cabeça erguida. Não havia feito nada de errado. Então por que seu coração parecia tão pesado? Foi quando Patrícia irrompeu pela porta da cozinha, seus saltos estalando no piso como tiros. Então é você. Sua voz cortou o ar como uma navalha. A vagabundinha que está tentando dar o golpe do baú. O silêncio que caiu sobre a cozinha era denso como névoa. Clara sentiu seus joelhos tremerem, mas algo dentro dela, algo que havia nascido na noite anterior, entre beijos e promessas sob as estrelas, a manteve firme. Senhora Montenegro, ela respondeu suavemente. Acho que há um mal-entendido. Mal-entendido? Patrícia riu, um som frio e calculado. O único mal-entendido aqui é você achar que pode sair de sua posição. Olhe para você, uma criança brincando de Cinderela. As palavras atingiram Clara como bofetadas, mas antes que pudesse responder, uma voz grave cortou o ar. O único mal-entendido, Caio falou da porta, sua presença enchendo o ambiente, é você achar que ainda tem algum direito de estar nesta casa, Patrícia. Clara sentiu seu coração parar. Ele estava magnífico em seu terno escuro, mas havia algo diferente em sua postura. Uma suavidade em seus olhos quando eles encontraram os dela, mesmo que sua voz permanecesse dura. Caio, querido, Patrícia imediatamente mudou seu tom. Só estou protegendo você. Essa garota claramente está salvando minha vida? Ele interrompeu, dando um passo em direção a Clara, me mostrando o que é amor verdadeiro, me ensinando a respirar novamente. O rosto de Patrícia se contorceu em uma máscara de fúria. Amor, ela tem idade para ser sua filha. E ainda assim, ele respondeu calmamente, tem mais maturidade e compaixão em seu coração do que você jamais demonstrou. Clara queria desaparecer, fugir daqueles olhares, daquela tensão. Mas então sentiu a mão dele encontrar a sua, entrelaçando seus dedos num gesto de apoio silencioso. Você não pode estar falando sério, Patrícia sibilou. O conselho vai saber disso. A imprensa vai... Vão saber o quê? Caio cortou, sua voz agora carregando um ed perigoso. Que encontrei alguém que me vê além do dinheiro? Que pela primeira vez em anos não estou me afogando em expectativas e aparências? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara podia sentir os olhares de todos, alguns chocados, outros curiosos, alguns até mesmo compreensivos. Você vai se arrepender, Patrícia declarou, virando-se para sair. Quando ela tiver sugado tudo que puder de você, vai se lembrar das minhas palavras. Mas antes que pudesse alcançar a porta, Clara encontrou sua voz. Senhora Montenegro, ela chamou, sua voz suave, mas firme. A senhora está errada. Não sobre mim ser jovem demais, não sobre eu não pertencer a este mundo. Está errada sobre amor ser algo que se pode comprar ou manipular. Todos na cozinha prenderam a respiração. Clara sentiu a mão de Caio apertar a sua gentilmente, dando-lhe força para continuar. Eu não pulei naquela piscina por dinheiro ou status, ela continuou. Pulei porque vi um homem se afogando, não só na água, mas na própria vida. E se isso me faz ingênua ou tola aos seus olhos, então talvez a senhora precise reaprender o que significa amar de verdade. Patrícia ficou paralisada por um momento, então saiu batendo a porta com força suficiente para fazer as panelas estremecerem. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som suave de aplausos.
Helena tinha lágrimas nos olhos quando se aproximou, puxando Clara para um abraço apertado. Minha menina, ela sussurrou, perdoe uma velha por duvidar. Às vezes o amor mais puro vem nos pacotes mais inesperados. Mas mesmo com o apoio de Helena, mesmo com a mão de Caio ainda segurando a sua, Clara sentiu o peso da realidade cair sobre seus ombros. Este não era um conto de fadas, era a vida real, com consequências reais. Preciso de ar. Ela sussurrou, soltando-se gentilmente e correndo para fora. O jardim estava banhado em luz matinal, mas Clara mal notava a beleza ao seu redor. Seus passos a levaram automaticamente até a piscina, o local onde tudo havia começado. Clara, a voz de Caio a alcançou antes que seus passos. Não fuja de mim. Ela se virou para encará-lo, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Não estou fugindo de você, ela sussurrou. Estou fugindo de mim mesma, do que sinto, do quanto isso me assusta. Ele se aproximou lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer se fizesse um movimento muito brusco. O que te assusta? Ele perguntou suavemente. O que os outros pensam? Não, ela balançou a cabeça. Me assusta o quanto isso é real. O quanto te amo. É forte demais, profundo demais. Como se eu estivesse me afogando, mas não quisesse ser salva. Caio fechou a distância entre eles em 2 passos. Suas mãos encontrando o rosto, dela com uma delicadeza que fez seu coração doer. Então afunde comigo, ele sussurrou, porque pela primeira vez na vida não tenho medo das profundezas. Não quando você está aqui para me mostrar o caminho, mas sua vida, sua empresa, sua reputação, nada disso importa. Ele a interrompeu gentilmente. Você me ensinou a mais valiosa das lições, Clara Luz, que às vezes precisamos perder, e tudo que pensávamos ser importante para encontrar o que realmente importa. As lágrimas dela agora molhavam as mãos dele, mas Caio não se importava. Seus polegares as limpavam com infinita ternura. Tenho 18 anos, ela sussurrou, como se confessasse um pecado. E mais sabedoria no coração que pessoas com 3 vezes sua idade. Ele respondeu. Não é sobre idade, Clara. É sobre almas que se reconhecem, corações que batem no mesmo ritmo, amor que transcende todas as barreiras que o mundo tenta impor. O sol agora estava alto no céu, transformando a água da piscina em um espelho de luz. Clara podia ver seus reflexos ali. Ela em seu uniforme simples, ele em seu terno caro. Um contraste que deveria parecer errado, mas que de alguma forma era perfeitamente certo. E agora? Ela perguntou, sua voz pequena contra a imensidão do momento. Agora, ele sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Agora escrevemos nossa própria história. Não como o mundo espera que seja escrita, mas como nossos corações sabem que deve ser. E ali, ao lado da piscina que havia unido seus destinos, Clara finalmente entendeu. Algumas vezes é preciso fugir para descobrir que já encontrou seu lar. Às vezes é preciso se perder para se achar verdadeiramente. E às vezes, o amor mais puro é justamente aquele que desafia todas as expectativas, que quebra todos os moldes, que mergulha sem medo nas águas mais profundas do coração. O escritório de Caio estava mergulhado na luz dourada do entardecer quando Clara entrou, seu coração batendo como asas de um pássaro assustado. Ele estava de costas para a porta, observando o oceano através da janela panorâmica, sua silhueta recortada contra o céu em chamas. Você veio, ele disse suavemente, sem se virar. Havia algo em sua voz que fez Clara estremecer, uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Sempre virei quando me chamar, ela respondeu, suas mãos apertando nervosamente o tecido, simples de seu vestido. Não estava mais usando o uniforme. Helena havia insistido que essa conversa precisava acontecer em igualdade. Quando Caio finalmente se virou, Clara percebeu que ele havia chorado.
A realização a atingiu como um soco no estômago. Este homem poderoso, este titã dos negócios, tinha permitido que suas muralhas desabassem completamente. "Preciso te contar algo", ele disse, sua voz rouca. "Sobre meu irmão, sobre aquele dia." Clara sentiu suas pernas tremerem. Em passos suaves, atravessou o escritório até ele, suas mãos encontrando as dele, como se fossem ímãs atraídos por uma força inevitável. "Não precisa", ela sussurrou. "Não se for doloroso demais." "Preciso." "Sim", ele apertou suas mãos gentilmente. "Porque você mergulhou por mim sem saber a profundidade da minha escuridão. Merece conhecer toda a verdade." O sol continuava seu mergulho no horizonte enquanto Caio a guiava para o sofá de couro próximo à janela. Quando se sentaram, ele não soltou sua mão, como se precisasse daquele contato para encontrar força. Miguel tinha 12 anos. Ele começou, sua voz distante como se navegasse através do tempo. "Eu tinha 16 e estava ocupado demais com minha própria vida para ser o irmão mais velho que ele merecia." Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas as conteve. Este momento não era sobre seu conforto, era sobre a libertação dele. Naquele dia, ele queria que eu o ensinasse a nadar. Havia uma competição chegando no clube e ele queria tanto me impressionar. A voz de Caio falhou. "Mas eu tinha um encontro. Disse que ensinaria outro dia." O silêncio que seguiu era pesado, com 3 décadas de culpa não resolvida. Ele foi sozinho para a piscina. Caio continuou, suas mãos tremendo nas dela. "Ninguém sabe exatamente como aconteceu. Quando o encontraram..." "Shh!" Clara o puxou para seus braços, sentindo seu corpo forte tremer com soluços contidos. "Não foi sua culpa. Era só um adolescente." "Mas eu era o irmão mais velho." Ele sussurrou contra seu pescoço. "Deveria ter protegido ele. Deveria ter estado lá." E carregou essa culpa por 30 anos. Ela completou suavemente. Construiu um império. Conquistou respeito e poder. Mas por dentro ainda era aquele menino de 16 anos devastado pela perda. Caio se afastou levemente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração parar. "Até você", ele disse, sua voz carregada de emoção. "Até uma menina de 18 anos pular numa piscina sem hesitar, me mostrando que, algumas vezes, o amor é mais forte que o medo." Clara levou sua mão ao rosto dele, seus dedos delicados, limpando lágrimas que ele provavelmente nem percebera que estava derramando. "Sabe o que mais me assusta?" Ele continuou, inclinando-se no toque dela. "Não é só que você me salvou da água. É que pela primeira vez em 30 anos, quando penso em piscinas, não vejo mais o corpo do meu irmão. Vejo você, seu mergulho, sua coragem, sua luz." "Isso não é traição", ela sussurrou, lendo a culpa em seus olhos. "Curar não significa esquecer. Significa aprender a respirar novamente, mesmo carregando as cicatrizes." Algo quebrou dentro dele com aquelas palavras. Como uma represa finalmente cedendo, Caio deixou décadas de dor fluírem livremente. Clara o segurou através de cada soluço, cada tremor, cada momento de vulnerabilidade crua. Quando a tempestade emocional finalmente passou, o escritório estava banhado apenas pela luz suave do crepúsculo e o brilho distante das primeiras estrelas. "Como você faz isso?" ele perguntou, sua voz rouca de tanto chorar. "Como consegue ver através de todas as minhas defesas?" Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. "Talvez porque nunca tentei derrubar seus muros. Só esperei pacientemente até você mesmo abrir as portas." Caio a estudou por um longo momento, como se tentasse memorizar cada detalhe de seu rosto jovem, mas sábio. 18 anos, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. Tão jovem, mas com uma alma tão antiga, tão pura, mas com uma força que me deixa sem fôlego. "A idade é só um número."
Ela respondeu suavemente. O que importa é a profundidade do coração. O conselho está furioso, ele revelou repentinamente. Ameaçaram votar minha saída se eu não recuperar o juízo, como eles dizem. Clara sentiu seu coração apertar. Mas antes que pudesse falar, ele continuou. Sabe o que respondi? Disse que prefiro perder tudo que construí do que perder a chance de construir algo verdadeiro com você. Caio, ela sussurrou, seu nome uma prece em seus lábios. Não posso deixar você sacrificar tudo. Não é sacrifício. Ele a interrompeu gentilmente. É libertação. Pela primeira vez na vida, estou escolhendo não pelo que os outros esperam, não pelo que o dinheiro dita, mas pelo que meu coração sabe que é certo. O último raio de sol atravessou a janela, banhando-os em uma luz quase sobrenatural. Clara podia ver cada nuance de emoção nos olhos dele. Medo, esperança, determinação e, acima de tudo, amor. Miguel teria gostado de você, ele disse, suavemente, surpreendendo-a. Ele sempre dizia que eu precisava aprender a mergulhar de cabeça na vida, não só ficar na superfície. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de alegria, de compreensão, de amor profundo. Então vamos mergulhar juntos, ela sussurrou. Não na culpa, não no passado, mas em tudo que podemos ser, em tudo que podemos construir. Caio a puxou para mais perto, suas testas se tocando suavemente. Você não tem ideia do presente que me deu, tem. Não foi só minha vida que você salvou naquela piscina, foi minha alma. E ali, no escritório onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas, eles selaram um novo tipo de acordo. Não com papéis ou assinaturas, mas com um beijo que carregava o sabor de lágrimas e promessas, de libertação e recomeço. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que nos mantém seguros na superfície, mas aquele que nos dá coragem para mergulhar nas profundezas mais assustadoras de nós mesmos. E às vezes é preciso uma alma jovem, mas sábia, para nos mostrar que mesmo as águas mais turbulentas podem ser navegadas quando temos alguém para segurar nossa mão, através da tempestade. Os flashes das câmeras explodiam como estrelas artificiais no saguão do maior hotel da cidade. O burburinho da imprensa era ensurdecedor enquanto esperavam a chegada de Caio Navarro para a coletiva de imprensa mais aguardada do ano. Os rumores sobre seu relacionamento com uma funcionária haviam se espalhado como fogo em palha seca, alimentando manchetes sensacionalistas e especulações maldosas. Clara observava tudo de longe, seu coração batendo dolorosamente contra suas costelas. Estava usando um vestido branco simples, presente de Helena, que insistira que ela precisava parecer um anjo para enfrentar aquele inferno. Está pronta? A voz grave de Caio a alcançou antes de seus passos. Ela se virou e por um momento esqueceu como respirar. Ele estava magnífico em seu terno negro, mas havia algo diferente em sua postura. Uma leveza que ela nunca havia visto antes, como se um peso invisível tivesse sido finalmente removido de seus ombros. Não, ela respondeu honestamente, mas estou aqui. Um sorriso suave tocou seus lábios enquanto ele se aproximava, seus dedos encontrando os dela com naturalidade. É tudo o que preciso. O momento foi interrompido pela chegada de Ricardo. O assessor de imprensa, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Senhor Navarro, eles estão esperando. Tem certeza que quer fazer isso assim? Poderíamos preparar uma nota... Não, Caio o cortou gentilmente. Chega de notas, chega de intermediários. Está na hora de mergulhar de cabeça. Clara sentiu seu coração expandir com aquelas palavras. Era a mesma frase que Miguel, o irmão perdido, costumava dizer, agora transformada em uma declaração de libertação. O salão de conferências ficou em silêncio absoluto quando eles entraram juntos.
Centenas de olhos os seguiam, alguns curiosos, outros críticos, poucos compreensivos. Na primeira fileira, Clara reconheceu rostos da alta sociedade, incluindo Patrícia, seu vestido vermelho como uma ferida aberta na plateia. Caio a guiou até o palco com gentileza, seus dedos ainda entrelaçados aos dela. Quando chegaram ao microfone, ele não soltou sua mão. Em vez disso, a apertou mais forte. Boa tarde. Sua voz preencheu o ambiente forte e clara. Sei que muitos de vocês vieram hoje esperando um espetáculo. Talvez um pedido de desculpas, talvez um anúncio de afastamento. Mas o que tenho para dizer é muito mais simples e muito mais extraordinário. Clara podia sentir os flashes das câmeras intensificarem, capturando cada momento, cada expressão. Há 3 semanas, ele continuou. Eu caí em uma piscina durante uma festa. Para a maioria, pareceu apenas um acidente embaraçoso. Mas a verdade é que aquele momento marcou o fim de 30 anos de afogamento em terra firme. Um murmúrio percorreu a plateia. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas as conteve. Vejam, Caio deu um passo à frente. Por 30 anos carreguei a culpa pela morte de meu irmão mais novo, um garoto de 12 anos que se afogou enquanto eu estava ocupado demais com minha própria vida para ensiná-lo a nadar. Construí um império, acumulei poder e influência, mas por dentro estava me afogando em culpa e arrependimento. O silêncio agora era absoluto. Até mesmo os fotógrafos haviam parado, capturados pela intensidade de suas palavras. E então, sua voz suavizou quando se virou para Clara. Então esta jovem extraordinária pulou na piscina por mim. Não pela minha posição, não pelo meu dinheiro, mas porque viu além das aparências. Viu um homem se afogando não só em água, mas em décadas de dor não resolvida. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Clara agora, mas ela mantinha a cabeça erguida, seus olhos fixos nos dele. Sei o que todos estão pensando, ele continuou, voltando-se para a plateia. Ela é jovem demais, é uma funcionária, é inadequado, mas deixem-me perguntar algo. Quando foi que permitimos que o mundo decidisse o que é adequado para o coração? Um flash particularmente forte iluminou o rosto de Patrícia. Sua expressão, uma mistura de fúria e incredulidade. Esta mulher, Caio puxou Clara gentilmente para mais perto. Não apenas salvou minha vida naquela piscina. Ela me ensinou que às vezes precisamos perder tudo o que pensamos ser importante para encontrar o que realmente importa. Ela me mostrou que amor verdadeiro não é sobre status ou aparências. É sobre coragem de mergulhar nas profundezas da alma de alguém e emergir ainda mais forte. Clara sentiu algo mudar na atmosfera do salão. Onde antes havia ceticismo, agora havia uma mistura de surpresa e compreensão. Então sim, ele ergueu a voz. Renunciei à presidência do conselho. Sim, vendi grande parte de minhas ações, porque pela primeira vez em 30 anos escolhi viver em vez de apenas sobreviver. Escolhi amor em vez de poder. Escolhi mergulhar de cabeça na vida, como meu irmão sempre me aconselhou. Um soluço abafado veio da plateia. A mãe de Caio. Clara percebeu, suas mãos cobrindo seu rosto enquanto chorava. E para aqueles que ainda duvidam, Caio sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Para aqueles que chamam isso de loucura ou escândalo, eu digo, talvez vocês também precisem aprender a mergulhar. Talvez precisem redescobrir o que significa amar sem medo, viver sem máscaras, respirar sem o peso das expectativas dos outros. Ele se virou completamente para Clara então, suas mãos emoldurando seu rosto com infinita ternura. Clara Luz, ele disse seu nome como uma prece. Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Agora, na frente de todos, quero te fazer uma pergunta. O coração dela parou quando ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso.
Casa comigo? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Não porque é adequado ou esperado, mas porque quero passar o resto da minha vida mergulhando em todas as aventuras que a vida nos reserva, junto com você. O anel era simples, uma única pérola cercada por pequenos diamantes, como uma gota d'água cristalizada em momento de perfeita beleza. Sim, ela sussurrou, então mais forte. Sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, o salão explodiu em aplausos. Não de todos. Clara ainda podia ver rostos desaprovadores, ainda podia sentir o peso dos julgamentos. Mas nada disso importava, porque quando Caio se levantou e a beijou, ali na frente de todos, não era apenas um beijo. Era uma declaração ao mundo que amor verdadeiro não pede permissão, não segue regras, não se importa com números em certidões de nascimento ou saldos bancários. Olhem só, alguém na plateia comentou, ela está chorando. Não, a mãe de Caio respondeu, sua voz embargada, mas clara. Ela está brilhando, como um anjo que veio nos ensinar que nunca é tarde para recomeçar. E enquanto os flashes continuavam explodindo ao seu redor, Clara se permitiu ser envolvida pelos braços de Caio, seu coração batendo em perfeita sintonia com o dele. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que segue os roteiros esperados, mas aquele que escreve sua própria história, com coragem, com pureza, com a sabedoria que vem não dos anos vividos, mas da profundidade da alma. Pronta para mergulhar nessa nova aventura, ele sussurrou em seu ouvido. Com você? Ela sorriu através das lágrimas. Sempre. Porque no final, não importava o que o mundo pensava. Não importavam as manchetes que viriam, os comentários maldosos, as especulações cruéis. O que importava era isto: dois corações que encontraram um no outro não apenas amor, mas redenção. Duas almas que aprenderam que às vezes é preciso se afogar em todas as expectativas do mundo para emergir, respirando verdadeiramente pela primeira vez. O sol da tarde pintava o céu em tons de ouro e rosa, enquanto os últimos preparativos eram feitos à beira da piscina da mansão Navarro. Era uma escolha que muitos consideraram ousada, realizar a cerimônia de casamento exatamente no local onde tudo começou. Mas para Clara e Caio, não poderia ser diferente. A piscina havia sido transformada em um espetáculo de luz e beleza. Milhares de flores brancas flutuavam na água cristalina, criando um tapete natural que refletia o céu do entardecer. Velas, em globos de cristal, pendiam de estruturas delicadas, prontas para transformar o anoitecer em um cenário de conto de fadas. No quarto principal da mansão, Clara observava seu reflexo no espelho antigo. Seu vestido de noiva era uma obra-prima de simplicidade elegante, seda pura que fluía como água ao redor de seu corpo jovem, com pequenas pérolas costuradas à mão no corpete, cada uma representando uma lágrima de alegria. Você está magnífica, Helena sussurrou, ajustando o véu com mãos trêmulas de emoção. A chefe havia se tornado mais que uma mentora. Era a figura maternal que Clara tanto precisava neste momento. Estou nervosa, Clara admitiu, suas mãos apertando o buquê de lírios brancos. E se não existe e se no amor verdadeiro? Helena a interrompeu gentilmente. Apenas é. Um suave bater na porta anunciou a chegada da mãe de Caio. Beatriz Navarro estava deslumbrante em seu vestido azul marinho, mas eram seus olhos, brilhantes de lágrimas contidas, que capturavam a atenção. Posso ter um momento com minha futura nora? Ela pediu, sua voz tremendo levemente. Helena assentiu e saiu discretamente, deixando as duas mulheres sozinhas. Clara sentiu seu coração acelerar. Apesar do apoio público de Beatriz, na coletiva de imprensa, elas ainda não haviam realmente conversado a sós. Tenho algo para você,
Beatriz disse, aproximando-se com uma pequena caixa de veludo azul. Era de Clara, minha primeira nora. Ela queria que fosse passado adiante no momento certo. Com mãos trêmulas, Clara abriu a caixa. Dentro repousava uma delicada corrente de ouro com um pingente em forma de gota d'água. Um pequeno diamante azul cintilando em seu centro. Miguel deu isso a ela no dia do casamento deles. Beatriz explicou suavemente. Ele nunca chegou a usar a aliança que escolheu, mas este colar representava tudo que ele acreditava sobre amor. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto Beatriz retirava o colar da caixa. Ele sempre dizia, a mulher mais velha continuou, sua voz embargada, que amor verdadeiro é como água. Não pode ser contido, não respeita barreiras, sempre encontra seu caminho. Como você fez com meu Caio. Com gestos delicados, Beatriz colocou o colar no pescoço de Clara. O pingente repousou perfeitamente sobre seu coração, como se sempre tivesse pertencido ali. Agora você carrega não, apenas nosso futuro. Beatriz sussurrou, mas também a bênção de nosso passado. Duas gotas do mesmo oceano de amor. As duas mulheres se abraçaram, lágrimas se misturando, corações batendo em uma sintonia que transcendia idade e circunstância. O momento foi interrompido por outro bater na porta. Era hora. O caminho até a piscina parecia flutuar sob seus pés. O sol começava seu mergulho no horizonte, pintando tudo em tons dourados que faziam as velas recém-acesas dançarem como estrelas terrenas. Os convidados, apenas os mais próximos, aqueles que verdadeiramente importavam, se levantaram quando ela apareceu. Mas Clara só tinha olhos para uma pessoa. Caio a esperava junto à borda da piscina, exatamente onde ela o havia salvado meses atrás. Estava magnífico em seu terno branco, mas era sua expressão que roubou o fôlego de Clara. Puro amor, admiração e uma paz que ela nunca havia visto em seu rosto antes. Quando ela finalmente chegou até ele, suas mãos se encontraram naturalmente, como peças de um quebra-cabeça se encaixando. Você está... Ele começou, sua voz falhando com emoção. Respirando, ela completou suavemente, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. O celebrante começou a cerimônia, mas para Clara e Caio, o mundo havia se reduzido apenas aos dois. Cada palavra era um eco do que seus corações já sabiam. Cada promessa era apenas a confirmação de uma verdade já vivida. Quando chegou a hora dos votos, Caio foi o primeiro a falar. Clara luz. Sua voz grave preencheu o ar do entardecer. Antes de você, eu estava me afogando. Não apenas naquela noite na piscina, mas em cada momento dos últimos 30 anos. Construí muros tão altos que esqueci como era respirar livremente. Então você chegou, não para derrubar esses muros, mas para me mostrar que eles tinham hortas. Você não apenas salvou minha vida, você me ensinou a vivê-la novamente. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Clara enquanto ele continuava. Prometo passar cada dia do resto de nossa vida, mostrando a você o mesmo amor corajoso e puro que você me mostrou. Prometo mergulhar de cabeça em cada aventura que a vida nos trouxer, sem medo, porque sei que você estará ao meu lado. E prometo, acima de tudo, nunca esquecer que algumas vezes os maiores milagres vêm embalados nas formas mais inesperadas. Quando chegou sua vez, Clara respirou fundo, encontrando força no amor que via nos olhos dele. Caio, ela começou, sua voz suave, mas firme. Dizem que sou jovem demais para entender o amor verdadeiro. Mas acho que amor não é algo que se entende com a mente, é algo que se sente com a alma. E minha alma reconheceu a sua no primeiro momento, mesmo quando meus olhos ainda estavam aprendendo a ver através de todas as camadas que o mundo colocou sobre você. Ela apertou suas mãos gentilmente antes de continuar.
Prometo ser sempre seu porto seguro, seu fôlego quando o ar parecer pesado demais, sua luz quando as sombras ameaçarem voltar. Prometo amar não apenas o homem que você é, mas também o menino que ainda carrega as cicatrizes de uma perda antiga. E prometo, todos os dias, mostrar a você que algumas vezes é preciso se permitir afundar para descobrir que sempre soube nadar. O sol tocava o horizonte quando as alianças foram trocadas. Simples bandas de ouro branco com pequenas pérolas incrustadas, símbolos perfeitos de como beleza pode nascer das profundezas da adversidade. Pode beijar a noiva, o celebrante anunciou, sua voz quase perdida no som das ondas do mar ao fundo. Quando seus lábios se encontraram, não era apenas um beijo, era uma promessa, um recomeço, uma declaração ao universo de que amor verdadeiro não pede permissão para existir. Foi então que aconteceu, algo que mais tarde muitos chamariam de milagre, outros de coincidência, mas que para Clara e Caio foi simplesmente perfeito, uma única borboleta branca, brilhando contra o céu do crepúsculo, pousou por um momento na borda da piscina antes de alçar voo novamente. Miguel. Beatriz sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele sempre amou borboletas. A festa que seguiu foi uma celebração não apenas de amor, mas de transformação. A piscina, antes um símbolo de tragédia e medo, agora brilhava com milhares de velas flutuantes, cada uma representando uma prece, uma esperança, um novo começo. Quando a noite estava no auge, Caio surpreendeu a todos guiando Clara até a borda da piscina. "Confia em mim?" Ele perguntou suavemente. Ela sorriu, entendendo imediatamente. Sempre. De mãos dadas, ainda em seus trajes de casamento, eles mergulharam juntos nas águas iluminadas. Quando emergiram, seus risos se misturavam com os aplausos e lágrimas dos convidados. "Agora sim", Caio declarou, segurando-a perto, "estamos verdadeiramente batizados em nossa nova vida." E ali, flutuando nas mesmas águas que haviam primeiro unido seus destinos, Clara e Caio selaram seu amor com outro beijo. Este molhado de água da piscina e lágrimas de alegria, salgado de mar e doce de promessas. Porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que segue os caminhos esperados, mas aquele que tem coragem de mergulhar nas profundezas da alma e emergir transformado. Como uma pérola que nasce de um grão de areia, como uma borboleta que emerge de seu casulo, como dois corações que descobrem que algumas vezes é preciso se permitir afogar em todos os medos e preconceitos do mundo para finalmente aprender a verdadeira arte de respirar, juntos.